Olá, pessoal. Eu sou a Jennifer e esse é o canal em debate, gênero e relações internacionais. E hoje eu estou com o Gabriel Dota, que já foi meu aluno, e ele está falando diretamente da Coreia do Sul. São mais ou menos umas 12 horas de diferença, então hoje são 10 horas da noite, ele está às 10 horas da manhã do dia seguinte. Então, Gabriel, muito obrigada por estar participando do nosso canal. Eu gostaria de perguntar, então, um pouco, né? O Gabriel já foi, né? Foi meu aluno no curso de Relações Internacionais e hoje ele está fazendo, né, na Coreia do Sul, mestrado. Gostaria de perguntar, então, para o Gabriel, como é que foi esse processo de seleção, né? Como é que se deu isso, né? Queria que você contasse um pouquinho também para a gente, né? Como é que foi esse processo? Olá, todo mundo. Desculpa. Primeiramente, obrigado pelo convite, uma honra enorme. Uma professora que gosto muito e ter esse convite e participar disso. Então, eu fiz o bacharelado no Brasil e durante, mais ou menos no terceiro ano da graduação, surgiu uma oportunidade de bolsa de pesquisa aqui e eu apliquei, acabei vindo para cá, voltei e E aí, nesse processo todo, eu acabei descobrindo sobre as bolsas aqui do país, me interessei e, enfim, apliquei e vim para cá. O bacharelado, então, obviamente, foi em Relações Internacionais. O meu mestrado é em Ciência Política e Relações Internacionais. Aqui, no Brasil, a gente tem essa distinção Ciência Política e Relações Internacionais, aqui é tudo um curso só. Então, esse é o curso que eu faço. E sou bolsista do governo coreano, a bolsa se chama KGSP. Por meio dessa bolsa, a gente vem para cá, a gente passa um ano estudando a língua coreana para depois ingressar no mestrado ou no doutorado. Uhum. E você está morando em Seul? Agora eu estou em Seul. Eu vim, e aí o meu primeiro ano eu fiquei numa cidade no interior, que eles têm esse sistema que eu acho bem legal, né? O estudo da língua, eles te mandam para o interior. E Uhum. aí depois, para o mestrado em si, é a faculdade que você escolheu, né? Na maior parte das pessoas é aqui na capital. E E aí qual que eu... é a universidade que você está estudando? Chama Kyunghee. Nem vou tentar pronunciar. Aqui, assim, eles fazem uma certa divisão das faculdades, assim, as faculdades mais famosas no exterior, a Faculdade da Coreia, a Universidade da Coreia, a Universidade Nacional de Seul e a Yonsei. Aí depois dessas três tem as universidades médias, que é onde está a minha, e aí depois, mas enfim, são detalhes. Mas Uhum. o pessoal não conhece mesmo. Talvez seja um pouco parecido com aqui também, né? Porque a gente tem as É, universidades federais, depois as sim, privadas, e sim, dentro das privadas parecido, também existe algumas diferenças, né? sim. Eu queria perguntar, Gabriel, eu não sei muito bem, né, de como o porquê, né? A gente, na verdade, nunca conversou sobre isso e acho que seria interessante, né? Desde que eu também tenho pesquisado bastante sobre a Coreia do Sul, o que que te levou a querer estudar na Coreia do Sul? Ou o que te mobilizou assim, a pensar, não, eu vou para a Coreia do Sul fazer intercâmbio, né? E depois pensar, né, em fazer o mestrado. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Então, para ser bem honesto, se eu dissesse, sempre quis estudar na Coreia, eu ia estar mentindo, né? Eu nunca tive esse plano, nossa, que sonho ir para a Coreia. Uhum. Foi um processo muito natural. Eu às vezes penso nisso, olhando para trás, tipo, como eu acabei vindo para cá, sabe? Qual foi esse processo? Eu acho que, assim, lá pelo final do ensino médio, eu comecei a gostar de uns grupos de K-pop, de música coreana. Mas eu não era obcecado pela Coreia nem nada do tipo. Eram grupos que eu gostava porque eu achava a música boa, achava a estética bonita. Então Uhum. era isso, era uma relação musical, eu gostava disso e acabou. E aí, entrando eu não sabia nada sobre a língua coreana e nem sabia nada sobre a Coreia do Sul, só gostava da música mesmo. Uhum. E aí que, entrando na faculdade, e isso tudo eu ainda morava no interior, né? E aí, indo para Curitiba, e estando em Curitiba e entrando na faculdade, aí que eu comecei a conhecer essa tribo de pessoas que gostam de cultura coreana, de pessoas que gostam de K-pop, de drama, etc. E foi por meio dessas pessoas que eu comecei a descobrir mais. Né, não é só música, a Coreia é um país interessante, etc. E Uhum. aí, e aí eu seguia no Facebook, né, páginas relacionadas à Coreia, etc.
E aí, em algum momento da faculdade, lá pelo segundo, terceiro ano, que eu vi uma publicação da Embaixada da Coreia no Brasil, que é super ativa com relação a K-pop, com relação a muitas coisas, que eles estavam com um processo seletivo aberto para uma bolsa de curta duração. E era um processo muito fácil, assim, não precisava traduzir juramentado, não precisava mandar nada, era tudo pela internet. E era uma bolsa muito boa, eles pagam passagem aérea, custo de vida, etc., por 2 meses. Ou seja, um esforço muito fácil para uma oportunidade muito boa. Então, eu nem tinha muitas expectativas, né? Eu fiz as coisas em casa, passou, não passou, é isso. E mandei, e não teve respostas, assim, por muito tempo. Então, tipo, eu já tinha jurado que, né, não, escolheram outras pessoas, já tinha esquecido sobre isso, até que um certo dia veio o e-mail da embaixada, você foi selecionado, né, das datas que a gente dá a passagem aérea. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Mas eu não acreditei até o último dia, até eu chegar no aeroporto. Falei, poxa, não vi ninguém em pessoa, não fiz nada, não gastei um centavo, tô ganhando assim. E aí eu vim para cá e esses 2 meses que eu fiquei, assim, foi muito legal mesmo. Eu me surpreendi muito com o país. As impressões que eu tinha antes eram muito diferentes, em vários pontos positivos, vários negativos, mas enfim, é uma cultura muito vibrante, eu achei muito legal. E aí eu voltei, e assim, tendo passado nessa bolsa, eu ganhei autoestima para fazer o processo seletivo da bolsa de mestrado. A bolsa de mestrado ela tem um processo seletivo muito mais complexo que essa bolsa de curta duração. O processo seletivo dura, assim, 4, 5 meses. E são 3 fases. Nossa primeira fase, a gente tem que ser escolhido pela embaixada. Então, a gente começa aplicando o processo na embaixada no Brasil. E aí, sendo selecionado pela embaixada, a gente tem a segunda fase, que é ser escolhido pelo Ministério da Educação aqui. E aí, a terceira fase é ser escolhido pelas universidades que eu quero estudar. Então, é um processo extenso, assim, e é caro, porque não tem que pagar nada no processo em si, mas traduções juramentadas, né? Tem que traduzir muita coisa. Tradução é um negócio caro. Então, se eu não sei, eu acho que se eu não tivesse passado naquela bolsa mais cedo, eu não ia ter a disposição de fazer esse investimento em traduções. Mas eu passei na primeira, então eu tenho chances. E aí fiz investimento e passei e vim para cá. Mas é um processo extenso, incerto, né? Às vezes eu tenho amigos do Brasil, pessoas que eu considero assim, muito melhores que eu, muito mesmo, que não passam, que já tentaram mais uma vez e não passam. Então, também não dá para saber quais são os critérios de escolha do governo, do Ministério da Educação, que tipo de pessoa eles buscam. Enfim, é incerto. Teve que Mas, apresentar teu histórico escolar e ter algum sim, tipo também de conhecimento básico sobre a língua da Coreia, sobre a língua da Coreia do Sul? eles não exigem que você tenha língua coreana. Mas, assim, dá para notar um certo padrão, que a maior parte das pessoas escolhidas são pessoas que, de alguma forma, já vieram para cá. Então, no meu caso, foi aquela bolsa, e aí outras pessoas vieram para turismo. Eu acho que tem a ver também que eles fazem um investimento muito grande, né? Eles estão dando passagem aérea e tal. E tem gente que desiste. Tem gente que vem para cá, estuda uns meses e volta para casa. Então, eles querem pessoas que eles já sintam que, tipo, vão aguentar, que estão dispostas e tal. Então, acho que faz bastante diferença. Mas tinha que mandar histórico escolar, carta de recomendação, carta de apresentação dos nossos interesses, do que a gente, né, sobre nós mesmos, projeto de pesquisa para o mestrado. Não, o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu propus naquela época, mas enfim. A gente Mas sempre enfim, para muda. mostrar. Né? Também mudei. Mas eu fiquei curiosa agora, né? O que você tinha apresentado e o que você está pesquisando agora? Então, eu tinha apresentado coisas com relação à cooperação para o desenvolvimento. Que era Perspectiva o Sul-Sul. teu tema de monografia, inclusive eu Exato, participei da exato. sua banca. Sim, foi maravilhoso. Então, eu tinha puxado para aquele tema por ser uma coisa que eu tinha confiança em fazer. Mas o fato é que a gente vai estudando e a gente tem que se adaptar aos interesses dos professores e também o que a gente estuda aqui. Então, aqui, eles até pesquisam bastante cooperação para o desenvolvimento. Eu fiquei bem surpreso nessa perspectiva. Mas é uma visão muito diferente da nossa. Eles têm uma perspectiva muito econômica, toda análise muito quantitativa, não querem saber de cooperação sul-sul, não querem saber de teoria crítica, não querem saber de nada disso. Então eu falei, prefiro pesquisar outra coisa, pesquisar o que eu queria, mas estando sujeito a essas
limitações, né? E aí hoje eu pesquiso política na internet, formação de discursos contra o governo, esse tipo de coisa. Que é bem interessante e que tem bem a ver com o país, né? Com todo o Exato. contexto da política, na verdade, voltada, inclusive, à difusão do K-pop, é muito voltado à questão das redes sociais, né? A utilização das redes sociais por parte do governo e por parte de todas as estruturas, né, de entretenimento, enfim. Acho que, pegando um pouco o gancho também, acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu acho que é importante a gente trazer como é que foi o processo de adaptação, né? Porque o contexto cultural é muito diferente, né? De um país asiático para um país, né, latino-americano, enfim, como é que foi tudo isso, né? Você já até meio que comentou do pessoal desistir, né? Não sei se tem muito a ver com isso. Como é que se deu Tem. isso? Como é que é esse É, processo de adaptação? Porque ainda você continua, né? Você vai ter mais 1 ano e meio de estudo, né? sim. Então, muita gente desiste, mesmo quem não desiste, assim, passa por muitas dificuldades. Então, assim, Uhum. o pessoal que veio comigo naquela época, né, então, que já está aqui há 2 anos e pouco, todo mundo sofre igual, assim, acho que não tem ninguém que se adaptou ao nível de dizer, olha, tô super confortável nesse país. Não. O que não significa que não seja bom, óbvio, né? A gente está aqui aprendendo muito, se divertindo e tal, mas é difícil. Eu acho que as questões mais difíceis são, claro, idioma e cultura, óbvio, né? Uhum. Basicamente tudo. Mas é, a nível de língua, eu acho que o mais difícil é o fato de que, assim, o coreano ele não tem absolutamente nada em comum com nenhuma língua ocidental. Então a gente pega do zero e do zero mesmo. E aí, conforme vai avançando, por exemplo, para nós, conforme a língua vai avançando, chega em termos mais complexos, tem muita coisa que vem do latim e tal. Para cá não se usa nada disso, vem do chinês. Então, quanto mais você avança na língua, mais difícil, ó, isso é natural, eu acho. Mas enfim, é, eu sabia, eu tenho muitos amigos que fazem o mestrado ou o doutorado em inglês, ou tem muitas matérias em inglês. Eu sabia desde o início que o meu mestrado é inteiro em coreano, todas as minhas matérias são em coreano, meus artigos têm que ser em coreano e tal. Então, o meu primeiro ano eu peguei muito pesado. Eu sabia que não bastava a língua cotidiana, eu precisava de um coreano realmente técnico e tal. Então, o meu primeiro ano eu estudei muito, muito, muito. Eu peguei, já no meu primeiro ano, eu peguei a nota máxima do exame de qualificação. E desde que eu comecei o mestrado, avancei muito. E ainda é insuficiente. E o que eu sinto é que nunca vai ser o suficiente. Assim, por mais que eu estude, por mais que todo semestre facilite, sempre vai ter uma barreira ali. Então, tem essa questão linguística que é muito difícil, especialmente para a questão acadêmica, e a questão cultural, que é igual você falou, né? O contexto de uma cultura asiática extremamente coletivista, comunitária, hierárquica, Uhum. versus a cultura brasileira, que é o absoluto oposto. É um negócio super, tipo, amigável, né? Dentro do possível, horizontal e tudo mais. Então, para dar, por exemplo, um exemplo que mistura cultura e língua, aqui, se você está falando com alguém que é 1 ano mais velho, não é nem 10 anos, é 1 ano mais velho, você tem que mudar toda a estrutura gramatical da sua fala. Assim, não é um pronome de tratamento, você muda toda a sua frase. E aí a questão é, se você erra, você realmente está sendo muito mal educado e as pessoas vão te punir por isso. Então, não é brincadeirinha, assim, é realmente muito pesado e eles não se sensibilizam com estrangeiros. Assim, eles esperam que o estrangeiro saiba da mesma forma que todo mundo. Eu já tive, nossa, sério, mais do que eu consigo lembrar, briga com estranho ou com professor por conta de um erro linguístico, sabe? Eu acho isso absurdo. No Brasil é uma coisa inimaginável. Um estrangeiro errou alguma coisa no português e as pessoas vão ficar bravas. Não, mas aqui isso acontece porque é uma cultura muito baseada em pessoa mais velha e mais nova, professor-aluno, essas relações hierárquicas e de respeito e tal, e não pode criticar também, tem essa questão, né? Nunca vou rebater um professor de forma muito, né, direta, assim, todas essas questões. E aí, óbvio, conforme a gente vive aqui, vai se adaptando e vai pegando essas manhas, mas, né, sempre vai ser difícil, eu acho. Nossa, E aí, imagina. mais uma questão para pontuar que eu Uhum. penso agora, eu lembro que antes de vir para cá, eu conheci uma menina que tinha estudado
E aí ela terminou e voltou para o Brasil. E aí ela falou assim, olha, se você quiser ir, boa sorte. Mas é difícil. Aí eu perguntei em que sentido. Ela falou assim, ela já estava morando na Coreia assim, há muitos, muitos anos. E falou que não importa quanto tempo você viva aqui, você sempre vai ser um estrangeiro. Você sempre vai ser um estranho e você nunca vai ser realmente aceito pela sociedade. E assim, falando dessa forma, é muito triste, é muito agressivo, pesado e tal. Mas é mais ou menos verdade, né? A questão é que é um país etnicamente muito, muito homogêneo. Então, é óbvio, eles veem na hora, eles sabem se uma pessoa é coreana ou não. E Uhum. não importa o quanto você fale coreano, a referência visual olhou para você, é um turista, olhou para você, é outra coisa. E isso pesa com o tempo, assim, em qualquer lugar que você tá, as pessoas te olham como um estranho, etc. Então, Uhum. é uma adaptação que eu faço. Uma curiosidade, porque, claro, né, vendo você, né, loiro, é tipicamente, né, visível essa diferença, né? Mas, assim, existe, até porque você está falando isso, eu imagino que o país ainda seja bastante, de uma certa forma, fechado, embora eles tenham feito bastante propaganda para a questão turística, né? Mas me parece que ainda é um país mais voltado para o contexto, né, assim, não é tão voltado para o turismo, ou assim, de existir tanto turista. Tem conseguido, consegue perceber? Claro que no contexto de pandemia nem se fala sobre isso, né? Mas, assim, você já teve aí, né, um ano antes de todo esse processo da pandemia acontecer. É possível de notar isso, de fato? Da pouca, né, assim, poucos turistas e até por isso desse contexto cultural. Eu acho, e aí que eu acho muito interessante, que é no meu ver, é uma das principais contradições da sociedade coreana. Porque tem muito turista, realmente tem muito turista, muito mais do que no Brasil, muito estrangeiro estudando, muito estrangeiro trabalhando, muito empresário. Igual você falou, tem uma política muito forte com relação a isso, né? Eles buscam trazer muitos estrangeiros, tem muitos estrangeiros. Em termos de políticas públicas, é muito aberto, é fácil para a imigração, de certa forma, né? Eles têm vários estímulos para que as pessoas venham, mas Uhum, isso não se reflete na mentalidade das pessoas no geral. Por uhum, conta, eu acho, dessa barreira linguística e cultural, infelizmente, o que a gente vê é um contexto em que você tem aqui os coreanos e aqui os estrangeiros. Tem muito estrangeiro, mas tem essa dificilmente se mistura. Então é muito doido, assim, porque não falta estrangeiro aqui, não. Tem bastante, uhum. mas isso não. Não quer dizer que Mas não. o processo de, de acolhimento ou não é uma coisa que vai depender da cultura daqui, e essa cultura é uma cultura que caminha muito devagar no processo de mudança, justamente por ser tão comunitarista e tal. Então, é, todo mundo é irmão do outro, entre coreanos. Sendo estrangeiro, daí já é uma pessoa que está aqui. Eu acho até interessante, porque essa questão relacionada à idade, eu já tinha realmente já lido bastante sobre a questão desse contexto, né? Seja um ano mais velho, há uma hierarquia, né, da pessoa que é mais nova, é realmente respeitar aquele que é mais velho, seja mesmo um ano. Então, isso é uma coisa muito louca, né, de a gente pensar isso de uma diferença gritante do que a gente tem aqui, né, para os países ocidentais ou sul-americanos, ou inclusive o Brasil, né? Porque a gente tem uma cultura muito individualista também, né? Então, você falou da questão, né, de serem irmãos, isso é muito diferente também do que nós socialmente, né, temos aí, né, passado desde crianças a pensar sobre isso. Então, realmente deve ser sim, fora as outras coisas que eu devo imaginar, né? A questão linguística deve ser realmente uma coisa também super complexa mesmo, e também no contexto, né, cultural, adaptação, enfim, né? Eu até acho que com relação a isso, eu queria até te perguntar sobre essas diferenças dentro da academia, né? Dentro do contexto das relações internacionais, ou dentro da academia puramente. Existe diferença também dentro desse contexto acadêmico do que, né? É, A sua experiência com relação ao Brasil, o que você está, né, passando e, né, tendo essa experiência na Coreia do Sul? sim, foi um choque, assim, estudar aqui, na verdade, chegar e tal. Primeiro semestre eu até tentava confrontar um pouco os professores. Nossa, a gente não pode tentar fazer, né, puxar um pouco para esse lado.
hoje em dia eu desisto, assim, eu acato o que o professor fala na primeira aula e sigo esse plano. Para contextualizar, a maioria esmagadora dos professores aqui, primeiro, são muito velhos. E isso tem a ver com o processo de desenvolvimento da Coreia. A Coreia é um país que se desenvolveu muito rápido, né? Na década de 50 era um país, né, em contexto de guerra, muito pobre e tal, e aí década de 70, 80, 90, cresce muito e hoje é um país muito rico. Então, o desenvolvimento muito rápido significa que existe um gap muito grande generacional. Então, você tem pessoas que nasceram numa Coreia rica, desenvolvida, e pessoas que nasceram num contexto de guerra, cresceram na pobreza e depois foram estudar fora, etc. Então, já tem essa questão que as pessoas mais velhas são um nicho cultural próprio, e são elas que são professores. Que também tem a ver com toda essa cultura de idade, de hierarquia. É muito difícil achar um professor mais novo, assim. Isso é muito triste, mas é verdade. E aí a maior parte deles fez doutorado nos Estados Unidos por conta de necessidade também, né? Porque, né, década de 70, década de 80, que é a época que esses professores fizeram seus mestrados e doutorados, a Coreia ainda era pobre. Ou era pobre, e até os anos 80 era uma ditadura, então, né, não tinha liberdade acadêmica, então, né, tem todo esse contexto. Então tem muito a ver com isso, acredito eu, né? Os professores fizeram seus mestrados e doutorados nos Estados Unidos e na década de 80, 90. E cientificamente essa é a visão que eles ainda têm até hoje, que é uma academia muito, muito, muito positivista, behavioralista, contra qualquer tipo de ativismo dentro da academia, sempre defendendo neutralidade científica e muito a favor de modelos quantitativos. São pouquíssimas pesquisas qualitativas, desde o começo muita estatística. Pesquisa aqui é assim, argumento central, hipóteses, toda hipótese com, né, variável dependente, dependente, qual a relação causal, saiu disso, eles já não consideram pesquisa. Então, é muito difícil, assim, todos os interesses que eu tive de pesquisa no Brasil e os artigos que eu fiz durante a graduação não teriam chance aqui de jeito nenhum, porque, né, são todos que puxam para a questão de teoria crítica, qualquer coisa aqui, e aqui não se aceita, sabe? Então tem essa dificuldade e foi uma decepção muito grande minha, na verdade, porque eu acho a academia brasileira e latina, no geral, muito ativista, de certa forma, e com muita simpatia para teorias críticas e tal, e tem uma visão crítica da produção do conhecimento, né? Tentar fazer um conhecimento voltado para a sociedade, etc., e crítico a teorias dos Estados Unidos, da Europa, tentar fazer teorias nossas para nós. Então eu esperava encontrar uma coisa parecida aqui. Mas não é nada do tipo, assim, todos os autores usados são dos Estados Unidos, visão extremamente quadrada. Então, acho que é mais conservador até que os Estados Unidos, porque, né, os Estados Unidos também, né, uma academia mais dinâmica e tal. Aqui são só esses professores e eles são os detentores do conhecimento, né? O aluno não pode desafiar, não pode nada do tipo. Então, nesse sentido, foi um choque para mim. Para dar um exemplo só divertido, no primeiro semestre eu fiz matéria de cooperação internacional. E aí teve uma aula que era em cooperação econômica. E eu trouxe pautas de teoria da dependência e de cooperação sul-sul. O professor, ele praticamente deu risada, ele pegou e jogou fora. Para ele, na mentalidade dele, dos professores daqui, teoria da dependência não importa mais, era uma moda dos anos 60 e 70 e que hoje não tem motivo para existir mais. E eles ficaram muito surpresos de eu falar que não, que na América Latina a gente ainda usa, a gente ainda, né, adapta a teoria da dependência, etc. e tal. E cooperação do Sul-Sul, eles também são contra. Eles se veem como parte do clube dos países desenvolvidos e têm essa visão muito mais tradicional, ortodoxa de como a cooperação devia ser. Até ia falar sobre isso, né? Que a questão realmente deles não considerarem a cooperação Sul-Sul, embora eles façam parte, né, de um país que sai de um contexto periférico ou sem periférico e vai para um contexto de país desenvolvido. E, querendo ou não, isso é muito, né, dessa cooperação entre países de desenvolvimento, mas eu imagino que realmente agora o pensamento que, sim, né, eles se consideram com... E, de fato, né, na verdade, a Coreia do Sul é realmente vista e considerado como um país desenvolvido. Eu acho que até queria pegar o gancho dessa contextualização com relação aos Estados Unidos,
Porque sim, a Coreia do Sul ela tem, né, toda essa parceria, né, com relação ao país, né, todo aquele contexto do apoio, né, desde do conflito, né, entre as Coreias. Como é que se deu esse impacto das eleições americanas e como que, tipo, hoje, né, com a vitória do Biden, o governo ou, né, a academia tem visto, né, esse contexto? Que tipo de Então, impacto isso teve? é, eu diria que, assim, em termos do governo em si, a Coreia, no geral, é um país muito dependente dos Estados Unidos, especialmente em matéria de defesa, né? Então, eles têm aqui na fronteira Coreia do Norte, e eles consideram a si mesmos como não estando em posição de contrariar os Estados Unidos. Uhum, Então, independente de quem seja o governo, com o Trump, eles tiveram vários conflitos retóricos, mas em momento algum a Coreia, né, mudou sua política externa por conta de oposição ao Trump, porque eles se consideram que eles não têm opção se não seguir aos Estados Unidos, porque a segurança externa regional, né, depende disso para eles. uhum, Mas, com certeza, em termos da academia, as pessoas estão muito satisfeitas com a vitória do Biden, e eu diria que o governo também, porque, no geral, o Trump, com relação às relações coreanas, ele teve uma visão muito mais unilateral do que os governos passados, no sentido de que a Coreia do Sul praticamente não era consultada. E eles têm muito ressentimento com relação a isso, né? Os Estados Unidos sozinho resolvendo a questão da Coreia do Norte, sem o envolvimento da Coreia do Sul. uhum, E o tema da Coreia do Norte aqui é um tema muito complexo, né? Não se resume a uma visão simplista de eles são nossos inimigos. Não, uma grande parte da população ainda acredita na reunificação, tem um ministério do governo que é só dedicado à unificação das Coreias. Então, assim, é um tópico muito complicado e eles, no geral, têm muito ressentimento do contexto em que os países estrangeiros passam a se envolver com a questão das Coreias sem consultar a Coreia do Sul. Então, o Trump ele teve, nesse sentido, uma política mais unilateral, no sentido de negociar com a Coreia do Norte sem ouvir muito a Coreia do Sul. Teve um outro conflito interessante que é assim, tem muitos militares estadunidenses aqui, por conta, né, da ameaça exposta da Coreia do Norte. E aí o governo sul-coreano, ele paga ao governo, obviamente, né, não, o governo dos Estados Unidos ele está aqui, os militares estão aqui, mas o governo sul-coreano paga para isso. Mas era uma coisa baseada em uma aliança. Então, Coreia paga X%, Estados Unidos paga X% para manter esses militares aqui. E aí, com o Trump, os Estados Unidos simplesmente passou a falar: agora vocês vão pagar tipo, muito mais, do nada. E sempre aumentando. E o governo sul-coreano não, né? Tentando negociar, tentando fazer concessões. E o Trump muito unilateralmente, né? Vocês precisam da nossa militar, então vocês que uhum. paguem mais. Se é certo ou errado é outra questão, mas enfim, é, eu acho que eles têm, se isso vai se mostrar verdade ou não, já é outros 500, mas eles têm a perspectiva de que o Biden vai ser muito mais aberto ao diálogo com o Sul em se tratando das relações aqui da região, né? Menos unilateral, digamos assim. Uhum. A busca do retorno ao multilateralismo, né, que é aquilo que acabou meio que caindo bastante por terra, né, com o governo Trump. Então, tentar resgatar, por exemplo, essas alianças, né, e enfim. Uma outra também curiosidade com relação ao processo, né, que o mundo inteiro está passando, né, que é a questão da pandemia, né? Eu tive um aluno que tinha acabado de voltar, inclusive, eu tinha começado a orientar ele tinha acabado de voltar do Coreia do Sul, ele tinha, né, ido estudar, né, coreano, e ele falou muito sobre a questão dos testes, que, né, não sei, o país ele fez aí, né, os testes em massa, enfim, mas com o retorno, né, como é que foi, como é que tem sido esse contexto na Coreia do Sul? Né, esse enfrentamento com relação à pandemia, como é que está a situação hoje? Então, é muito engraçado, é triste, né? Mas enfim, engraçado no sentido de que a pandemia começou aqui, né? Então, foi o primeiro caso ali bom, pensa-se pelo menos, né? O primeiro caso foi ali na China e Uhum, logo em seguida foi aqui na Coreia. Então, eu lembro que eu passei as férias, eu fui uma vez para o Brasil, um ano atrás, né? Mais ou menos? Um ano atrás. Eu lembro que no dia que no Brasil eu estava pegando voo, foi o primeiro caso aqui na Coreia. Aí eu já fiquei assim, ixi, vai complicar, né? Enfim.
Daí vim, e aí começaram a crescer os casos, coisa de 10, 15 por dia, até que um determinado dia começou a subir coisa de 100 casos por dia. E aí a coisa ficou muito complicada. E aí muita gente começou a ir embora. Muitos estrangeiros aqui na Coreia começaram a voltar para o Ocidente. E aí eu imagino a tristeza que essa gente deve estar se sentindo hoje, considerando que aqui a resposta foi muito mais efetiva que no Ocidente, a partir do momento que se espalhou para lá. Mas o ponto principal é isso que foi falado dos testes em massa, né? Um país que investiu muito em testes grátis. Teve um caso interessante para mostrar a disposição e o interesse do governo nesses testes em massa, que tem uma região aqui da cidade que tem muitos bares LGBTs. E aí teve um determinado dia que teve um surto de corona em uma balada LGBT. E isso levou a um problema social muito grande. Por quê? Porque é um país muito conservador. Então tem uma comunidade LGBT vibrante entre os jovens, mas ninguém é assumido para pais e para patrão, etc. E isso levou a um conflito porque, então, essas pessoas estavam lá, elas sabem que elas estavam em risco e elas precisavam se testar. Mas a partir do momento que elas iriam para se testar, seria como se elas estivessem saindo do armário. Então, para responder à situação, o governo implementou testes em massa anônimos, sem número de celular nem nada. E grátis, né? Muito testagem. Qualquer lugar, enfim, né? Teste de febre, não que isso faça muita diferença, mas enfim, muitos testes em massa, e eu acho que o segundo ponto é um monitoramento do governo muito grande. Para dar um exemplo engraçado, agora que a gente estava conversando, minha tela em algum momento deve ter travado, porque eu comecei a receber mensagem de disparamento em massa do governo. O governo ele tem esse sistema que qualquer celular que está no país, eu imagino que o Brasil também tenha isso, mas a gente não tem necessidade de usar. Mas, por exemplo, se tiver um terremoto, vai começar a vir mensagens de urgência do governo. Não importa se seu celular está em silencioso, ele vai começar a apitar, vai aparecer coisa na tela, que é a mensagem do governo. E desde que o corona começou, isso tem sido usado de forma muito intensa. Então, todo dia eu recebo muita mensagem. Olha, surgiu um caso novo no lugar X. Então, o governo ele tem um sistema de informação e de monitoramento muito grande e isso ajuda muito, assim. Sabe, você recebe informações sobre o local específico. Olha, essa pessoa X, que descobriu-se contaminada com corona, passou em estabelecimentos XYZ no dia tal, na hora tal. Então, se você estiver lá, vá se testar imediatamente. Esse tipo de coisa. Esse sistema de informação é muito forte. Muita gente se opõe a isso, tanto aqui quanto fora, né? Eu teve discussões na França, uma vez teve um escândalo aqui, porque uns políticos franceses começaram a falar, não sei, nem lembro, na verdade, se era um político, posso estar falando besteira, mas enfim, na televisão francesa, em algum momento, as pessoas levantaram o tópico de, olha, a Coreia do Sul é um modelo a se seguir no combate à corona. E outros franceses falaram, não se respeita liberdades individuais. É uma questão discutível de fato, porque o governo, ele rastreia. Então, semana passada foi Halloween, né? E eu tava na casa do meu amigo. E aí ele falou, vamos dar uma volta ali, né? Com muito cuidado, de máscara e tal, mas para ver se as pessoas estão de roupa de Halloween e tal. Aí a gente tava saindo, meu amigo falou, coreano, né? Deixa o celular em casa, não leva o celular. Eu falei, por quê? Porque se tiver um caso lá na região, o governo vai dar um jeito de achar todas as pessoas que passaram lá perto, por conta do GPS, vai atrás de todo mundo. E isso é verdade. Então, tem gente que se opõe, né? Acha que isso né, que é contra liberdades individuais, enfim. Mas, E aí, só um terceiro ponto para pontuar, a questão das máscaras, né? Eles têm essa cultura de máscara já desde muito antes do corona. Sim. E aí, somado a todo o senso coletivista, comunitário, a partir do momento que o governo falou assim, olha, precisa usar máscara, todo mundo vai usar máscara. Não é igual, né, no Brasil, nos Estados Unidos, tem gente falando que, não, não, para que eu vou seguir, enfim. Aqui não existe, é uma questão de comunidade mesmo. Se você tá sem máscara, né, você tá agredindo aos outros mais do que qualquer coisa, e eles levam isso muito a sério. Então, isso ajuda muito também, com certeza. Eu tive essa situação porque em janeiro, fui para a Tailândia, e era justamente quando ainda nem se tinha, né? Na verdade, foi meio que, né, por ali, né, entre final de janeiro e início de fevereiro, mas, na verdade, não se tinha muita noção do que estava acontecendo. E eles têm realmente muito costume, de fato, de usar máscara. Então,
Na verdade, era mais nós ocidentais que estávamos lá viajando, que não estávamos de máscara, porque a gente realmente não tem esse costume. E isso realmente eu comecei a perceber muito, né? E não é só por causa da pandemia, enfim, que eles usam máscara, eles têm realmente esse costume. Agora, com relação ao monitoramento, isso é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que você realmente tem todo esse processo de fiscalização, num contexto de pandemia, né? A tecnologia podendo auxiliar nesse monitoramento que pode auxiliar, de repente, em evitar que pessoas, né, possam ir em determinado lugar e ser, né, infectado, enfim. Isso acaba sendo muito interessante. Eu entendo toda a crítica, né, que se tem, mas a gente não tem nada parecido, né? Se teve tentativas, por exemplo, de criar apps para auxiliar através de uma certa assim, as pessoas que tiveram acesso a esse app, de colocar informação no app para tentar auxiliar, mas nada muito próximo com relação ao governo, né, pensando sobre isso. Eu acho que talvez isso venha, né, a minha próxima pergunta, né, sobre a questão de como é a visão, né, da Coreia do Sul com relação ao Brasil. O que normalmente o pessoal te pergunta e se existe, né, todo esse impacto com relação ao que se tem dito, né, sobre, né, todo o contexto, né, o nosso governo, o governo Bolsonaro, se existe um impacto disso, né, as pessoas sabem, né, e qual é a visão do governo Bolsonaro com relação, né, fora, principalmente dentro né, na Coreia do Sul. Como é que você tem percebido isso? Então, primeiro, antes da questão de política, eu acho que a visão dos coreanos sobre o Brasil é estereótipos, né? Como em qualquer lugar. Então, é futebol, é praia, é carnaval, A gente enfim. vive em floresta ainda ou não? Infelizmente, essa eu nunca ouvi, assim, Não. porque Então, porque normalmente quando a gente vai para fora, a gente, né, eles, assim, pelo menos eu, quando eu fui fazer intercâmbio, mas isso foi lá em 98, né, e me perguntavam muito isso. Ah, então, você mora na floresta? Daí, assim, tipo, oi? Não, para mim é o contrário. Todo mundo perguntava se é de São Paulo, né? Eu fico tipo, quê? Por quê, né? Tipo, como se tivesse uma cidade no Brasil. Mas é que você também não tem muito, não sei, né? Não sei se o pessoal também estranha quando você fala que você é brasileiro. Brasileiro. Esse comentário, sim, é comum, assim, não parece, nossa, não sabia que tinha branco no Brasil. Esse comentário tem bastante. Então, tem todos esses estereótipos, mas entre eles tem um que é bem forte, que é a questão do perigo. Eles acham o Brasil muito perigoso. Eles, no geral, né, o cidadão comum pensa no Brasil enquanto um país quase em guerra civil, assim. Uhum. Inclusive, eu conheci um cara que foi em uma viagem de trabalho para o Brasil e ele foi em grupo da empresa, né? E o patrão deles, o chefe, enfim, literalmente não deixou eles saírem do hotel. Eles falaram, não, o Brasil é muito perigoso, a gente vai ficar 3 dias, vocês não podem sair. Eles realmente têm essa visão. Porque a Coreia é um país muito seguro mesmo, assim. É muito raro ouvir falar em assalto, qualquer coisa, quem dirá assassinato. Então, de fato, o Brasil comparativamente, o Brasil é muito perigoso. Mas é óbvio que não é do jeito que eles pensam que você sair na rua, você vai levar um tiro. E é basicamente a visão que muitos coreanos médios têm. É, Agora, pessoas que, né, não a pessoa, pessoas que já têm, né, que costumam ver notícias e tal, aí já é outra coisa. Aí são essas pessoas que ousem falar da política e tal. Teve e você comentou disso, que realmente faz muita diferença, assim, ó, desde que o Bolsonaro foi eleito, ele tem aparecido bastante nas notícias aqui, sempre como coisa muito ruim, e obviamente as pessoas me perguntam sobre isso. Para dar dois exemplos, para dar dois exemplos, desculpa. Um deles eu comentei que eu fiz uma matéria de cooperação internacional, tinha gente fazendo pesquisa com relação a Bolsonaro e a Amazônia e como os outros países iriam responder a isso. Então, né, já começa por aí. E aí outro exemplo que esse realmente apareceu muitas vezes, eu tinha uma conveniência que eu ia para comprar comida. Toda vez que eu ia,
o senhor que trabalha na conveniência falava, meu Deus, eu vi na notícia, como é que seu governo faz isso? Teve um caso específico que foi bem viral, que mais que uma pessoa vinha me perguntar, pessoas totalmente aleatórias, do dia que o Bolsonaro fez uma festa com lancha, com, sei lá, um churrasquinho no contexto da pandemia. As pessoas viam e falavam, meu Deus, eu vi isso nas notícias, isso é verdade. Então, muitas vezes aparece nas notícias aqui, as pessoas levam isso, né, é a imagem atual que eles têm do governo brasileiro. Então, eu acho que esses foram os dois tópicos mais virais, que as pessoas aqui viam muito nas notícias e passaram a associar. Questão da Amazônia e questão da resposta ao corona. Que eles não acreditam, eles acham um absurdo. Sabe, aqui são muito poucas mortes aqui, até hoje. Assim, eu não sei, eu tenho. Enfim, não vou me arriscar em estatísticas porque eu não quero falar uma coisa muito errada. Mas quase não houve mortes, é muito raro ter mortes e mesmo assim eles levam muito a sério. Então, quando eles veem o número de mortes e de casos diários no Brasil, não faz sentido, não entra na cabeça deles como é que o governo não está respondendo. E aí eles pedem para eu explicar, mas como assim o governo não responde? Eu falo, né, tento, né, explicar mais ou menos. E como o governo, como as pessoas não se revoltam contra o governo? Óbvio que não são perguntas que eu nem nenhuma pessoa consegue responder, mas eles veem nas notícias, sim, e eles acham absurdo. Eles não entram na cabeça deles porque eles têm essa visão daqui, que o corona está tão fraco comparado ao Ocidente, e ao mesmo tempo uma resposta tão pronta e tão forte, não entra na cabeça deles como a gente pode estar com o corona tão grande como está e ao mesmo tempo o governo tão tímido na resposta. Uhum. O pessoal deve ter, acho que foi ontem, né, que teve também aí, né, o posicionamento aí do Bolsonaro também repercutindo bastante, né, no contexto tanto nacional e imagino também no contexto internacional, falando sobre a questão, né, da pandemia e enfim o posicionamento de como e isso realmente é muito impactante. Eu imagino principalmente no contexto asiático, né? Até estou falando com uma pessoa hoje também sobre isso, né? De como, apesar de todo o contexto ter, né, iniciado na China e depois ter avançado primeiro os países asiáticos, depois se espalhado pelo mundo, hoje, né, os países ocidentais que têm sido os grandes afetados pela pandemia. E talvez seja essas respostas governamentais e também o grande impacto do governo também, né, nesse sentido. Talvez no nosso caso, no Brasil, o grande impacto né, esse posicionamento, né, que infelizmente tem acontecido. Eu não vou nem entrar, porque assim, né, eu estava conversando com você antes da gente começar a gravação, né, sobre a questão do nosso soft power, né, de como a nossa imagem, né, tem sido uma imagem assim extremamente negativa, né? Então isso se já responde ao que né, a gente estava comentando, né? Eu falava na época no governo Temer, então, né, que já era uma imagem já um pouco preocupante com relação ao soft power. Agora, então, nem se fala, né? Então, dois pontos só para comentar com relação a isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é que as pessoas conhecem muito o PT aqui. Pessoas que em algum momento estudaram política internacional, enfim, tem algum... Então, tanto o senhorzinho da conveniência, quanto professores, primeira coisa, quando a gente entra no tópico de política, eles falam, e o PT, o Lula, não sei o quê. Eles realmente têm esse conhecimento. Isso me surpreendeu muito, assim, eu fiquei bem... E muitos deles nem ainda pensam que ainda é o PT, até chegar o Bolsonaro, né? Pensavam que, enfim, era de fato. Então. Mas, enfim, eles têm essa associação do período de crescimento brasileiro com o PT, isso eu acho muito interessante. E o segundo ponto não só o Brasil, eu acho, nessa falência de soft power, eu acho do Ocidente como um todo. Isso é uma coisa que eu observo aqui com relação aos Estados Unidos. Igual eu falei, a Coreia ela tem uma dependência muito grande dos Estados Unidos com relação à defesa. Eles se veem como muito gratos aos Estados Unidos, não só na questão da Coreia do Norte, mas os Estados Unidos, a Coreia ela passou por um período de ocupação do Japão, né, até os anos 40. E foi os Estados Unidos que, de certa forma, liberou a região. Então, eles se veem como uma dívida histórica aos Estados Unidos.
Tem o fato que eu comentei de que todos os professores estudaram nos Estados Unidos, então eles, no geral, eles têm uma posição favorável aos Estados Unidos. O corona tem mudado muito com relação a isso. Assim, eu tenho professores que voltaram, que moravam nos Estados Unidos há 10, 15, 20 anos, e voltaram por causa do corona e não querem ir para os Estados Unidos de novo, e agora estão dando aula aqui. E eles falam assim que hoje em dia eles consideram os Estados Unidos uma piada por conta do contexto do corona. Então, essa inação dos países ocidentais com relação ao corona versus a grande efetividade que China, Coreia, Japão têm tido nessas questões, tem invertido muito essa lógica. Assim, eles estão passando a ver o Ocidente, no que eu percebo assim, das pessoas ao meu entorno e dos meus professores, estão passando a ver o Ocidente de forma muito mais crítica do que eles viam antes. Isso eu acho que é um dos efeitos interessantes do corona. Antes de concluir, eu só queria fazer um disclaimer aqui, porque eu acho que eu falei muitas coisas sobre a Coreia que talvez muita gente ouça e passe a ter uma visão negativa da Coreia. Não foi minha intenção de maneira alguma. E assim, é óbvio que a gente vem e conforme a gente vive, a gente vai ficando de saco cheio. E aí a gente passa a criticar mais do que normal. Isso não significa que todo mundo tem uma experiência difícil. Tem gente... E também não significa que eu não goste daqui. Eu gosto muito daqui, eu aprendo muito, eu me divirto muito. Eu considero a possibilidade de fazer meu doutorado aqui também. Então, são muitas dificuldades, são muitos problemas. E, igual eu falei, a questão cultural, às vezes, pesa muito. A questão da relação com o estrangeiro pesa muito. Mas isso não significa que eu odeio o país, não significa que eu acho que as pessoas não devam vir. De maneira alguma. Eu acho o país muito legal. Enfim, são pontos negativos a se considerar, mas também são infinitos positivos, que talvez não tenha falado, mas que existem. Eu acho que a questão de morar aqui é uma coisa que requer que a pessoa pense muito a respeito. Mas visitar, nossa, eu recomendo para todo mundo. Assim, eu acho é um país incrível, assim, e é 100% diferente do que a gente está acostumado. Só por isso já vale visitar. Então, sim. muito legal mesmo. K-pop e de drama, enfim, essas coisas que são muito produzidas, tem muito investimento do governo e da indústria em parceria. A gente tem uma visão da Coreia enquanto país super futurista, moderno, etc. Isso é verdade até certo ponto, mas ao mesmo tempo é um país muito tradicional. Igual eu falei, a questão de relações da idade. Esse eu acho a coisa mais interessante sobre a Coreia e é o que eu acho mais massa de se observar, assim, né? Esse conflito e essa contradição entre um país muito moderno, muito tecnológico, sempre em crescimento, versus um país que ainda tem uma população bem idosa, que cresceu em um contexto pré-internet e que é muito conservador. Então é um país muito moderno e muito conservador e muito tradicional ao mesmo tempo. É muito legal de se observar, assim, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo mesmo. Sugestão de pesquisa de doutorado. Também, né? Não é? Aí, ó, claro. Só para fazer um último comentário. Caso alguém, né, tenha interesse na bolsa, etc., e quiser entrar em contato diretamente, pode procurar no Facebook, mandar mensagem, dúvida sobre o processo seletivo, eu respondo quase sempre. Sim. Então é isso, Gabriel. Muito obrigada, né, por estar participando do nosso canal. Muito feliz, contribuiu muito, gostei bastante aí da nossa conversa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, né? E até a próxima para vocês. Até, gente.